Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Nós, na Ilha Portugal, de facto, temos tido, enfim, ao longo de muitos anos, a experiência do que significa, no fundo, a discriminação não só de pessoas, mas de crianças e de famílias, e é sobretudo nesse prisma que pretendemos dar um contributo no âmbito desta audição, que agradecemos desde já. Nós, de facto, no que diz respeito à questão concreta da coadoção em casais do mesmo sexo, ou seja, da possibilidade de adoção por cônjuge ou pessoa unida de facto de quem já é legalmente reconhecido enquanto mãe ou pai de uma criança, temos vindo a compreender ao longo de muito tempo os efeitos e os problemas que a ausência desta legislação causa, de facto, nas crianças que conhecemos, nas famílias que conhecemos, e como, de facto, a mesma discriminação que nós infelizmente, fomos conhecendo ao longo do tempo, incide de uma forma particularmente violenta, neste caso, em quem naturalmente não deve nunca ser alvo de discriminação, que são, neste caso, as crianças que são criadas por casais do mesmo sexo. Aliás, foi por isso, julgo que, inclusivamente, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos quis ir mais longe no que diz respeito a esta questão e condenou recentemente a Áustria, que era um dos poucos países que, à semelhança de Portugal, não tinha de facto esta possibilidade, porque no fundo o que estava em causa era uma discriminação que incidia de facto sobre o bem-estar de crianças concretas, e é insustentável que essa discriminação se mantenha. Aliás, por isso mesmo a maior parte dos países europeus, mesmo os países que não têm igualdade no acesso ao casamento, já prevêem esta possibilidade, e portanto para além de todos os países que têm igualdade no acesso ao casamento, há muitos países que salvaguardam as crianças criadas por casais do mesmo sexo desta forma, nomeadamente, enfim, a Alemanha, a Eslovénia, a Finlândia. Portanto, há vários países, para além de todos os outros países, que também têm, para além disso, a possibilidade de candidatura à adoção por casais do mesmo sexo, e também são mais do que aqueles que têm igualdade no acesso ao casamento. Há, de facto, um consenso alargado a nível europeu da necessidade de proteger crianças, e esse, de facto, é naturalmente, a nosso ver, uma das principais funções que nós, enquanto sociedade, podemos ter, e precisamente uma das funções que a lei pode assegurar, e claro que reivindicámos durante muito tempo, aliás, esta possibilidade, e devo, aliás, acrescentar que fizemos um bocadinho mais do que reivindicar, porque também tivemos uma iniciativa que não é habitual para nós. Nós optámos, nesta questão em concreto, por indispor inclusivamente uma ação popular contra o Estado português, para garantir a possibilidade de acesso ao registro da parentalidade, não é, dos casais do mesmo sexo, face a crianças que conhecemos e que estão neste momento a ser alvo desta discriminação, ao não verem reconhecidas as suas figuras parentais, ao só lhes ser permitida, neste caso, o reconhecimento de uma. E, portanto, apresentámos exemplos, de facto são, entre aspas, meros exemplos de uma realidade mais alargada. Agora, cada criança naturalmente merece a nossa atenção e a nossa proteção. Exemplos de muitas famílias, 10 famílias com 12 crianças, que precisam desta proteção e para além de fundamental, nós entendemos que ela é urgente. Portanto, optámos por uma via que de facto não é habitual para a Ilha Portugal. Esse processo está em curso e continuamos a aguardar com alguma expectativa o seu desenrolar, mas, entretanto, claro que este projeto de alguma forma vem ao encontro desta necessidade, embora seja também, no nosso entender, uma forma minimalista, no fundo, de assegurar aquilo que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos classifica como sendo, de facto, o essencial para cumprir a Convenção Europeia de Direitos Humanos, na acessão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Portanto, não há, de facto, neste projeto a possibilidade de um registro automático, portanto, o reconhecimento da realidade das famílias, no caso de se tratarem de casais do mesmo sexo e de
crianças sejam filhas ou filhos de casais do mesmo sexo, não existe essa possibilidade de reconhecimento automático, mas existe pelo menos um mecanismo que garante a possibilidade de salvaguardar os direitos destas crianças, e esse mecanismo é um mecanismo da adoção por cônjuge unido, de facto, que de resto já existia para casais de sexo diferente. De qualquer forma, julgo que vale a pena também aqui frisar, precisamente porque estamos a falar de crianças concretas e de famílias concretas, vários exemplos concretos de problemas que no dia-a-dia estas famílias enfrentam. E conhecer estas crianças e conhecer, de facto, a situação em que são colocadas é compreender a urgência, precisamente, de garantir a sua proteção. E, nesse sentido, para além da questão que tem sido, e bem, discutida no espaço público e mediático, no que diz respeito à possibilidade de morte de um dos cônjuges, ou seja, da única pessoa que é legalmente reconhecida enquanto mãe ou pai, e claro que essa é uma preocupação que assalta estas famílias e que assalta inevitavelmente já uma insegurança permanente. Há muitas outras situações que podem ser finalmente anuladas com esta legislação. Desde logo, há questões relacionadas com a educação e a saúde das crianças, que não são questões menores, naturalmente, e por isso mesmo é que, de resto, o Estado garante uma série de direitos que permitam exercer responsabilidades nestas áreas, não é? E, portanto, a possibilidade de, no caso de uma criança criada por um casal do mesmo sexo, ou por duas mães, no caso mais habitual, o recurso, por exemplo, em inseminação artificial em Espanha, não é? Mas numa situação como esta, o que acontece é que só uma das mães é que é legalmente reconhecida enquanto tal e, portanto, desde logo, em termos de licença de parentalidade, ela só existe para uma das mães. Para além disso, em termos de possibilidade de assistência à família, ela não existe, de facto, para a mãe que não é legalmente reconhecida enquanto tal, o que significa que, no caso da ausência da única mãe legal, a mãe não legal não tem, de facto, qualquer possibilidade de acompanhar a sua filha ou o seu filho da mesma forma. Mais do que isso, pode, inclusivamente, ser necessário tomar alguma decisão de fundo sobre a saúde da criança e não é reconhecida nenhum tipo de legitimidade a esta mãe para tomar essa decisão. Mais do que isto, em termos de salvaguarda face à necessidade de garantir uma educação adequada a esta criança, não existe também nenhum tipo de reconhecimento que permita a esta mãe tomar esse tipo de decisões. E, inclusivamente, no caso de eventual separação ou eventual divórcio, tratando-se de união de facto ou de casamento, respectivamente, não existe nenhuma salvaguarda por parte do Estado de que aquela criança continuará a poder ver uma continuidade dos seus laços afetivos salvaguardada numa decisão judicial que garanta, de facto, que precisamente no contributo em questões fundamentais para o desenvolvimento da criança, ambas as mães possam ter, de facto, uma palavra importante a dizer. Há, de facto, portanto, um grande déficit no que diz respeito à proteção destas crianças, com uma série de exemplos que, enfim, nós poderíamos inclusivamente alargar, mas por uma questão de parcimónia julgo que ficar por aqui. Teríamos, de toda maneira, todo o gosto de continuar a partilhar estas questões com as senhoras deputadas e os senhores deputados. Só uma nota final, de qualquer forma, que esta questão para nós é particularmente importante, de facto, porque tem a ver com a salvaguarda de direitos de crianças, mas também porque tem a ver, naturalmente, com uma discriminação que é dirigida a mães e pais dessas crianças e acaba por ter consequências no bem-estar das crianças propriamente ditas e, portanto, naturalmente que se torna particularmente prioritária no nosso entender, porque é da proteção destas crianças que estamos a tratar e esta questão merece, no nosso entender também, um consenso na vontade de proteger todas as crianças e, naturalmente, as relações afetivas que são fundamentais para o seu desenvolvimento. No que diz respeito ao campo da ciência, nós não vamos exatamente fazer
construir aqui um argumentário, porque não nos cabe a nós fazê-lo, e sabemos que, de qualquer maneira, esse trabalho tem sido feito também no âmbito do trabalho deste grupo, mas quisemos ainda assim partilhar só como mais um instrumento, este livro, que se chama Famílias no Plural, é de facto o resultado de uma conferência que nós organizámos em 2011, aliás, com o apoio da Segurança Social, e na realidade recolhe uma série de testemunhos que nos parecem particularmente relevantes, porque são testemunhos de peritas e peritos na questão relacionada com o exercício da parentalidade em casais do mesmo sexo, nas mais diversas áreas, ou seja, na área da psicologia, na área da sociologia, na área da antropologia, na área do direito, tentando conjugar precisamente o conhecimento nas diversas áreas. E estamos a falar, mais uma vez, de peritas e peritos a nível nacional e internacional. Esta investigação nestas diferentes áreas é feita, de facto, no nosso país, mas também por todo o mundo. E o que nós pretendemos com esta conferência e com a publicação, pela primeira vez, de várias autoras e autores que nunca tinham sido publicados e publicados em português, foi poder partilhar, precisamente com quem pretende ter acesso ao conhecimento nesta área, a informação que possa ser relevante para tomar decisões sólidas em termos também de política. Portanto, nós gostaríamos de entregar este livro também ao grupo de trabalho, claro, e também podemos entregá-lo em formato digital, e temos... claro, e temos de facto um conjunto de materiais, para além disso, que gostaríamos depois de partilhar com toda a Comissão. Muito bem, muito obrigada. Tem então agora a palavra a Sra. Maria Onélia. Boa tarde. Eu sou mãe e avó, e temos duas filhas, e uma delas, tenho que dizer, pronto, não é heterossexual, é gay, e portanto, para mim, eu não faço diferença nenhuma entre as minhas duas filhas, nem o meu marido. O amor é incondicional. E realmente eu gostava que ouvissem, porque é assim, às vezes pensam-se que não há família, e eu sou mãe, sou avó de um bebê, e sou mãe, e eles têm, e o bebê, a minha família, pronto, nós somos uma família. Tenho irmãos, tenho cunhadas, ainda tenho mãe, ainda tenho sogra. E realmente é uma coisa que me custa muito, é esta situação, porque aos meus olhos não consigo perceber. E eu tenho 66 anos, portanto já sou de uma outra geração, e o meu marido tem 71. E pronto, a Marta viveu durante uns anos, 7, parece-me que foi, sem ser casada. Casou em 2011 com a Mariana. É uma relação perfeitamente normal. São pessoas normalíssimas, são boas filhas, são pessoas que são bem formadas e que têm o seu percurso de vida normal. E agora, em 2012, nasceu o meu neto, o Matias, que é realmente Pronto, é meu neto, e os netos eu acho que ainda talvez sejam um bocadinho pior. Os filhos nós temos outra relação, temos que os educar, e os netos é realmente mais para o mimo, e porque nesta fase da vida é uma estrela. E pronto, tem agora 13 meses, está connosco todo o dia, porque elas estão a trabalhar. Ele está connosco, vai para lá às 8 da manhã, sai por volta conforme os horários, porque há uma que é professora e, portanto, tem outro tipo de horários. E está connosco. Antes disso, quando a mãe esteve em casa com ele, nós íamos lá todos os dias vê-lo. Acompanhámos a gravidez também e tudo. Pronto, acho que é uma ligação tão bonita e verdadeira, eu gosto de falar disto porque é uma coisa que me faz feliz. Agora, eu não percebo como é que as pessoas podem pensar que esta criança
como é que vai ser? Quer dizer, ela, se por acaso a Mariana tiver um problema ou tiver que ir trabalhar, por exemplo, um mês para um congresso, como é que é? Porque ela é que tem, é só ela. No entanto, a minha filha Marta é que o vai levar à minha casa, vai buscá-lo, elas partilham tudo, só não partilham a amamentação. Do resto partilham tudo. E acho que está tudo tão equilibrado e realmente eu custa muito, porque sinceramente eu não estou a ver. A Mariana já não tem mãe e o pai, pronto, o senhor não está, é diferente, pronto, é uma pessoa mais desprendida. E realmente o Matias está connosco e ele vai feliz para a minha casa todos os dias, ele diz adeus a elas, vão as duas, e fica lá e não tem problema nenhum. E eu não tenho direito nenhum. Eu não quero ter direitos de avó, pronto, mas se um dia houvesse qualquer coisa, podiam-me tirar. Para ele também era mau, porque ele está muito habituado a mim e ao meu marido. Ele tem ali 2 companheiros para brincar. Era uma coisa que nós nunca pudemos fazer com os filhos, porque estávamos a trabalhar. E, portanto, é só isto que eu tenho a dizer, porque acho que realmente e tenho assistido a algumas programas sobre a adoção e às vezes há coisas que eu fico realmente muito triste. E também quero dizer que tenho a minha sogra e a minha mãe, com 92 e 90, que o Matias é um neto. Elas têm fotografia dele ao pé dos outros netos, e elas gostam dele e telefonam. A minha sogra todos os dias pergunta primeiro pelo Matias, antes. Pronto, não quer dizer mais nada porque não vale a pena alugar mais. Acho que, de qualquer maneira, depois se quiserem perguntar alguma coisa, estou a dispor. Muito obrigada. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Senhora Presidente, muito obrigada à ILGA Portugal, ao professor Paulo Corte Real, concretamente, e à doutora Isabel Advirta, e à dona Maria Onélia, que acabou de falar, pelos vossos testemunhos. O professor Paulo Corte Real relatou muito daquilo que esteve no nosso espírito quando da elaboração deste projeto de lei. A primeira questão, a nota que eu queria deixar aqui, é que, apesar de ser a opinião de muitos, de que simultaneamente é preciso um debate na sociedade, mas simultaneamente a questão da aptidão dos homossexuais para serem pais ou mães já está resolvida, é uma conjugação que não pega. Porque olhando para o debate que está a ser feito na sociedade, realmente os artigos que têm sido produzidos contra a coadoção têm sido com base na ideia de que há diferenças fundamentais entre famílias homoparentais e famílias não homoparentais, que há diferenças nos aspectos de desenvolvimento cognitivos e emocionais das crianças numas e noutras famílias, que, enfim, a eventual discriminação de que podem ser alvo é uma discriminação que não é ultrapassável com as defesas de que quaisquer outras discriminações são feitas e, portanto, para nós foi muito importante um relatório que tivemos ontem do bastonário da própria Ordem dos Psicólogos, mas exteriorizado pelo bastonário da Ordem dos Psicólogos, que, com base em 78 estudos criteriosamente escolhidos, concluiu que, de facto, não há nada que diferencie as famílias homoparentais e heteroparentais relativamente ao que aqui nos interessa, nomeadamente os aspectos de desenvolvimento cognitivos, emocionais e educacionais das crianças. Não encontrou diferenças significativas entre umas mães e outras, e uns pais e outros, e encontrou sim uma convergência científica sobre estes aspectos e concluiu que as evidências científicas sugerem então que as decisões importantes sobre a vida das crianças e adolescentes, estou a citar,
como a determinação da coadoção sejam tomadas não com base na orientação sexual dos pais, mas na qualidade das suas relações com os pais. Isto para nós foi muito importante precisamente pelo debate público que tem havido, não dentro do Parlamento, porque para todos nós aqui na sala não se põe em causa a capacidade parental de um homossexual, mas precisamente pelo debate público que tem sido feito e do nosso ponto de vista, às vezes confundindo bastante as questões. E eu fiz esta introdução porque queria perguntar qual é que é a vossa sensibilidade relativamente a estabelecidos que estão estes pontos, de que não há diferença entre umas e outras famílias, como é que veem uma argumentação que diga: sim senhora, todos queremos proteger estas crianças, mas se for num casal de sexo diferente é através da adoção do filho do outro cônjuge, ou unido de facto, mas se for num casal homossexual, vá-se lá saber por que razão, não queremos este instituto, mas queremos outros alternativos, que no fundo remedeiem um pouco a situação. Ontem ouvimos falar, por exemplo, na ideia de fazer um testamento, que seria claramente na cota legitimaia, não na legítima, como é evidente, e portanto nunca responderia completamente, mas gostava de saber a vossa ideia, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista simbólico. Isto é, como é que veem esta questão do ponto de vista simbólico. Depois, também queria que tivessem em conta as sentenças que já foram tomadas, no sentido de confiar o cuidado de crianças homossexuais, que dependeram muito da sensibilidade de cada juiz em cada caso concreto, mas se não entendem que a sensibilidade deve estar sempre presente, mas a arbitrariedade deve ser encolhida o mais possível por um regime jurídico seguro. Relativamente à questão da discriminação, queria perguntar se não consideram, apesar daquilo que foi dito ontem pelo Sr. Bastonário, que a normalização jurídica da situação de facto não é precisamente um contributo contra a discriminação. E se, aliás, conhecem outros exemplos de dificuldades porque as crianças possam passar por não haver este enquadramento jurídico. E se entendem, aliás, que o Estado pode, por temer uma discriminação ilegítima, todos nós consideramos a discriminação de crianças ilegítima, aprovar essa mesma discriminação por omissão, no fundo. E eram estas as minhas questões. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Associação ILGA Portugal e, bem, portanto, aqueles que representam hoje aqui esta associação, bem como também a Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual. Agradecer naturalmente a vossa presença e os contributos que possam trazer para a discussão deste projeto de lei. Gostaria de fazer aqui uma breve introdução, dizendo que, para o Grupo Parlamentar do PSD, esta de facto é uma matéria de enorme sensibilidade e que merece da nossa parte uma reflexão séria e também, naturalmente, um debate profícuo. Como sabem, não há unanimidade dentro do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria que hoje está em cima da mesa, mas naturalmente, como também não existe unanimidade na sociedade portuguesa sobre esta matéria, e por isso o PSD, como partido humanista, como partido democrático e também como partido personalista, respeita a consciência individual de cada um, de cada deputado do partido e, portanto, assegurou a liberdade de voto desta matéria e, portanto, a minha posição é uma posição de acordo com a maioria do grupo parlamentar, mas, no entanto, não é a posição
também assegurada por outros colegas. Eu gostava, antes de mais, e depois desta breve introdução, dizer aqui ao Sr. Dr. Paulo Corte Real que nós conhecemos também a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, também conhecemos esta decisão porque estamos preocupados com os direitos humanos e porque nos preocupamos com os direitos da criança. E deixar aqui claro, porque temos conhecimento desta decisão, estudamos a mesma, e dizer que Portugal, nesta decisão, é apenas elencado aqui em termos de direito comparado, efetivamente como tendo uma realidade diferente daquela que existe noutros Estados. E, portanto, nesta decisão, aquilo que o Tribunal Europeu diz exatamente, e penso que também é importante aqui frisar, é que pode efetivamente existir diferenças de tratamento desde que essas sejam devidamente justificadas. Parece-me importante aqui realçar efetivamente esta realidade do acórdão, porque não foi frisada, e gostaria também que o Dr. Paulo Corte Real a pudesse comentar. Relativamente, e mais à frente, falou também que trouxe-nos aqui uma investigação que depois vai fazer distribuir através do livro que também foi publicado. Eu gostava de saber quais são os números reais onde pode efetivamente enquadrar a aplicação deste projeto de lei do Partido Socialista, uma vez que também referiu que este era um projeto minimalista. Gostaria que exemplificasse e concretizasse melhor todas essas considerações. Gostava também de lhe colocar outra questão, no sentido de responder porque é que afirma que com este projeto de lei, este projeto de lei contribui efetivamente para o desenvolvimento das crianças. E gostava de lhe perguntar se este projeto de lei, na sua opinião, contribui, e se contribui e se a resposta for afirmativa, se contribui em todas as circunstâncias. E se efetivamente este projeto de lei sendo aprovado, toda esta questão ficará resolvida. Bom, penso que serão estas as questões que gostaria de deixar em cima da mesa para que nos possa esclarecer, até porque ontem ouvimos também aqui em sede do grupo de trabalho uma senhora juíza do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, que concretizou efetivamente no sentido de que existe já uma verdadeira proteção jurídica para estas questões. Referiu-se ao Instituto da Tutela, à nomeação de tutor ou depois à confiança a terceiros, bem como à adoção singular. Portanto, na opinião da senhora juíza que veio cá ontem, e uma pessoa experiente, uma vez que lida diariamente com todas estas questões relativas às crianças e aos menores, ela disse muito concretamente e muito claramente que toda esta questão já se encontra com a devida proteção jurídica, que o nosso ordenamento jurídico já produz efetivamente esta proteção. O que eu lhe pergunto é qual é a sua opinião relativamente à proteção jurídica existente no nosso ordenamento jurídico e porque é que efetivamente a senhora juiz terá colocado esta questão desta forma, no sentido de que a proteção já existe, não vendo utilidade na aplicabilidade deste projeto de lei. Relativamente à Dona Maria Unélia, muito gostei de ouvir a sua experiência de vida, no entanto parece-me que aqui a questão não se centra na distinção, na diferenciação entre famílias, mas sim e concretamente no superior interesse da criança. Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra agora pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Senhora Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu quero começar por dirigir os meus cumprimentos, tanto à ILGA como à Amplos, e agradecer, obviamente, não só os vossos contributos escritos, como naturalmente também a vossa presença e contributos orais, para uma discussão que eu acho que é da maior relevância, tendo em conta, obviamente, aquilo que está subjacente a este diploma, que é, como aliás a minha colega do PSD acabou de referir, o superior interesse da criança. E, portanto, não posso deixar de enfim, fazer preceder as minhas perguntas de um pequeno preâmbulo nesta matéria. Eu espero que fique claro que, da nossa parte, não está em causa nem o conceito de família, nem muito menos a idoneidade de um homossexual para criar uma criança. Não é esse o cerne da questão, que o diploma, aliás, até coloca, centrado exatamente no superior interesse da criança e no objetivo de criar, partindo de uma análise da realidade, um quadro jurídico mais seguro. E, portanto, para nós, o que está aqui claramente em causa é o Instituto da Adoção, considerando que o Instituto da Adoção, por sua vez, visa equiparar à filiação natural, sendo a filiação natural implicando sempre uma referência masculina e feminina, e percebendo nós que o âmbito de aplicação deste diploma é não o da adoção plena, mas sim o da coadoção. No que diz respeito à questão da proteção, que é claramente aquilo que nos deve centrar a nossa atenção, como também já foi aqui referido, eu acho que é extremamente importante perceber até que ponto é que estas crianças, nestas situações supostamente residuais, de facto necessitam de proteção ou não. E, desde logo, foi já aqui referido institutos como o Instituto da Tutela, que considero um instituto apropriado e que, para todos os efeitos, seja por via do testamento, seja depois por via de uma decisão judicial, acaba por proteger efetivamente o interesse da criança e coloca, por sua vez, do outro lado, problemas complicados, se não for por esta via, se for por via da coadoção, ao nível da dupla paternidade e da dupla maternidade. Mas o que eu lhe perguntava concretamente é se considera real a situação que foi aqui descrita na exposição de motivos, face à existência de outros instrumentos e, consequentemente, proteção no quadro jurídico português, de que uma criança, morrendo, portanto, o progenitor reconhecido, possa ser arrancada dos braços do companheiro, pelo facto de não ter um laço de filiação estabelecida. Se acha que, face ao nosso ordenamento jurídico português, esta é uma situação real. Aquilo que nos foi dito aqui ontem é que, de facto, não é, mas eu acho que é importante ouvir-vos no sentido de perceber qual é que é a vossa percepção, face, obviamente, até ao acompanhamento que fazem muito sério de todas estas matérias. Depois, Sr. Professor, falou que esta é uma forma minimalista de assegurar a não discriminação que alegam existir no regime jurídico português em matéria de adoção. Ora bem, novamente, este é um diploma que de facto se centra na adoção, mas em questões bastante circunscritas da coadoção e não da adoção plena, uma vez que a adoção plena, como sabe, foi discutida exatamente na mesma altura e foi rejeitada em plenário, ao contrário deste diploma. E eu pergunto-lhe se considera estar aqui em causa neste diploma um problema subjacente de igualdade e de discriminação. E nesse prisma, explorado na sua intervenção inicial e mais associado, a meu ver, relacionado com a questão da adoção plena, não considera que o diploma introduz mais uma discriminação entre estes casos, portanto, volto a dizer supostamente residuais, e já lá vou, e a impossibilidade de adoção por parte de casais do mesmo sexo. Depois, exatamente a pergunta, como comenta o facto de o diploma referir dirigir-se a situações residuais? Como é que aferem, com o rigor necessário, a expressividade destas situações na sociedade portuguesa? Qual é o universo de casos que, na sua opinião, serão efetivamente abrangidos por este diploma? E depois, não posso deixar de referir-me a uma questão que eu acho que é muito relevante, que é a questão da coerência jurídica.
como é que encaram em matéria de coerência jurídica do sistema que o direito português não permita a adoção, que, volto a dizer, foi rejeitada no plenário, e venha agora admitir a coadoção. E depois também como é que encaram que a PMA monoparental não seja permitida e venha depois este diploma de alguma forma gerar direitos em matéria de adoção. E pronto, é tudo. Muito obrigada. Já agora só uma pequena palavra à Dona Maria Onélia. Muito obrigada pelo seu testemunho. Acredite que será devidamente valorizado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar-vos a todos e agradecer em particular as posições que foram feitas pelo professor Paulo Corte Real e pela Sra. Maria Onélia Pereira, agradecer sobretudo o testemunho de vida que aqui nos deixou. Eu queria colocar duas questões que julgo que são muito simples, ainda que na sua formulação possam não ser muito sintéticas. E queria pedir-vos antecipadamente desculpa por colocar-vos as perguntas como as vou colocar, porque pode soar a alguma tentativa de acariação entre diferentes perspectivas, mas julgo que a utilidade destas audições também é essa, é um pouco podermos confrontar quem é aqui ouvido com posições contrárias que vão sendo assumidas e que vão sendo colocadas e que julgo que vale a pena ouvir perspectivas diferentes sobre elas. E as perguntas que vou fazer acabam por ir ao encontro de algumas das questões que já aqui foram colocadas, ou pelo menos ainda que possam ter um outro prisma de abordagem, acabam por ser coincidentes. A primeira questão tem que ver precisamente com a suficiência ou insuficiência do atual quadro jurídico para garantir a preservação de relações que já estão estabelecidas, de relações familiares e afetivas que já estão estabelecidas. A questão já acabou por ser já de alguma forma referida, eu queria colocá-la nesta perspectiva. A vida encarrega-se de definir o quadro das relações familiares que as crianças estabelecem. É a vida, é do decurso da vida e das opções que as pessoas fazem em relação à organização da sua própria vida, que as relações familiares acabam por estabelecer-se e as relações afetivas acabam por estabelecer-se. E a questão é perceber se o atual quadro jurídico permite ou não garantir a preservação das relações afetivas já estabelecidas. Porque eu julgo que esta questão de encontrar uma resposta para as crianças ou encontrar uma resposta naquele caso extremo que é referido da morte de quem é reconhecido como pai ou mãe, da desproteção daquela criança, encontrar ou não resposta no Instituto da Tutela ou em alguma das modalidades da adoção. Eu, independentemente desta resposta jurídica, queria sobretudo perceber se, na vossa opinião, se há na nossa lei hoje mecanismos que permitam, nestas situações, garantir a preservação daquelas relações afetivas e familiares que já estão estabelecidas. Não só com quem mais de perto se relaciona com a criança, mas no campo global das relações familiares que estão estabelecidas, nomeadamente com avós e tios e primos e por aí fora. E julgo que em parte a resposta a resposta a esta pergunta que eu vou fazer já terá sido dada até pela Sra. Maria Onélia, mas queria colocar esta questão mesmo fora daquele exemplo mais extremo que é o exemplo da morte. Ou seja, o exemplo da morte é o exemplo mais flagrante, digamos assim, que coloca que mete a realidade pelos olhos dentro. Mas eu queria colocar essa questão até fora desse exemplo mais extremo, ou seja, mesmo sem ser num caso de morte, a senhora acabou por referir-me numa situação em que a mãe tem que ir para fora fazer uma coisa qualquer, quem é que exerce o poder parental? Quem é que é reconhecido legalmente como fazendo parte da família, quando do ponto de vista afetivo e do ponto de vista emocional já o é?
E, portanto, mesmo fora desses exemplos extremos do caso da morte, gostava de que nos pudessem dar alguma perspectiva também sobre a suficiência ou insuficiência do nosso atual quadro legal para corresponder a estas situações, sobretudo com esta perspectiva de preservação das relações afetivas privilegiadas. Eu não sei se será este o termo científico adequado ou não, eu registrei-o como muito adequado, mas não sei se do ponto de vista científico haverá algum outro mais adequado. Uma outra questão, não vos vou obviamente pedir um parecer jurídico sobre isto, porque obviamente não é essa a intenção desta audição, mas é um bocado de vos confrontar também com um argumento que temos ouvido com outra intenção e com outras conclusões já por trás, que é se, no vosso entender, existe ou não, neste projeto de lei que estamos a discutir, o risco de alguma desarticulação com algum instituto que já hoje exista. Ou seja, se, nomeadamente com a adoção, ou seja, se é preciso ou não ir mais além do que aquilo que se prevê no projeto de lei, ou se é preciso ou não introduzir alguma alteração naquilo que se prevê no projeto de lei para garantir alguma articulação com aspectos do regime da adoção, que eventualmente exijam essa articulação, porque esse é um dos argumentos com que temos sido confrontados. Obviamente que esse argumento é utilizado na perspectiva de dizer que isto é uma coisa que não existe, está-se a tentar atribuir alguma coisa que não existe e, portanto, é impossível conceder-se uma coisa que não existe. Tem sido este, no fundamental, o argumento. E eu gostava de saber se, na vossa perspectiva, do ponto de vista jurídico, há algum aspecto, se entendem ou não que há essa desarticulação em relação ao projeto de lei que estamos a discutir, e se há essa desarticulação, como é que ela se pode ultrapassar? Não sei se esta pergunta parece mais simples de formular do que compreender no seu exato alcance. Não sei se fui suficientemente claro ou não. Se entenderem que não, também posso tentar colocar a questão de uma forma melhor, mas era fundamentalmente essas perguntas que tinha a fazer. Muito obrigada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentá-lo, agradecer à ILGA e à Amplos a participação nestas audições, o vosso contributo, mas também valorizar o trabalho de sempre, a vossa responsabilidade, a importância desse mesmo trabalho. E não tenho dúvidas, não vou inventá-las. A posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão é muito clara. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que, pelo menos, esta possibilidade da coadoção seja consagrada no nosso quadro legal. E eu reconheço que nesta intervenção sublinharam esse princípio maior, que é o do superior interesse da criança, com um enfoque muito particular na questão dos direitos. E acho que falta aprofundar e esclarecer um pouco mais estas questões, quer em situações em que um pai ou uma mãe morre, quer relativamente às questões da educação e da saúde. Ao mesmo tempo, e no quadro de outras audições que já tivemos, a questão do princípio do direito à estabilidade afetiva e emocional de cada uma destas crianças parece-nos que é igualmente uma matéria a salvaguardar e, digamos, informada por este princípio superior nesta discussão. É evidente que, do nosso ponto de vista, e sem qualquer espécie de ocultação, nós também discutimos aqui e nos responsabilizamos pelo fim da diferenciação das famílias. Todas as famílias são famílias, todas elas contam, e este debate, sem o querer descentrar, é evidentemente também sobre esta opção. Não há famílias de primeira, não há famílias de segunda, há famílias, como nós ouvimos aqui, este testemunho tão corajoso e tão importante desta avó, que aqui veio a esta primeira comissão. Neste sentido, eu vou insistir um pouco apenas sobre alguns aspectos que já foram aqui tocados. Em primeiro lugar, acho que é importante
e é importante pela responsabilidade que têm como organizações, pelo trabalho científico, pelo ativismo, pelo conhecimento da investigação, quer dizer, é esta a hora com a Amplos e com a ILGA de nós sermos muitíssimo claros sobre a desmontagem de alguns quistos explicativos ou interpretativos que foram sendo criados, nomeadamente sobre esta coisa de que a tutela resolve tudo, de que é que se estão a queixar. Acho que é uma das questões que, com todo este património que têm de associações e com todas as pessoas com quem trabalham, acho que é a altura de o fazermos claramente. E, ao mesmo tempo, vou deixar um pouco o repto, acho que o assumiram no início da intervenção, que é, há aqui muita gente convencida. É evidente que estas audições têm uma natureza alargada e, portanto, têm esta responsabilidade da partilha, mas que argumento colocariam como decisivo para, digamos, os indecisos ou as indecisas? Quem ainda pode estar, digamos, entre uma margem e a outra? E é um pouco nesse sentido que me pareceu muito importante estes testemunhos de vida, de realidades, de famílias concretas. E deixar-vos este repto. Não é a mim que tem que convencer, nem ao Bloco de Esquerda, mas no quadro desta audição e com a responsabilidade toda que tem, ajudem-nos todos a desfazer alguns dos quistos e a colocar as questões onde elas contam em absoluto, quer no que diz respeito a estas famílias, quer no que diz respeito a estas crianças. Muito obrigada. Eu vou dar a palavra talvez ao Dr. Paulo Couto Real, uma vez que a maior parte das perguntas lhe foram dirigidas, mas depois, obviamente, a Sra. Maria Onélia poderá também prestar alguns esclarecimentos, se assim entender. Tem a palavra. Ora, eu agradeço as questões e queria começar por dirigir-me à deputada Andréa Neto, porque julgo que há aqui eventualmente alguma dificuldade ou diferença de leitura no que diz respeito à decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Nós também trouxemos, de qualquer forma, claro, o comunicado do próprio Tribunal, e a deputada Andréa Neto dizia que o Tribunal concluía que poderiam existir diferenças de tratamento desde que justificadas. E isto não é exatamente a conclusão do Tribunal, isto é, no fundo, aquilo que está escrito antes da conclusão, porque o passo seguinte é dizer, neste caso, não são. E, portanto, a Áustria é condenada. É exatamente esta a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que julgo que já foi reforçada, inclusivamente, por uma carta do próprio Comissário Europeu de Direitos Humanos. Portanto, não há qualquer dúvida em relação a esta questão neste momento. Em termos de interpretação da Convenção Europeia de Direitos Humanos, subscrita por Portugal, nós, de facto, temos uma obrigação e somos, de facto, elencados no âmbito do direito comparado, não é? Com outros países que têm esta discriminação, em que resta ainda esta discriminação, que são precisamente a Rússia, a Roménia e a Ucrânia. E, de facto, é neste momento o termo de comparação de Portugal no que diz respeito a violações de direitos humanos. Não há dúvida sobre o facto de existir essa violação. Portanto, eu queria frisar, em primeiro lugar, esta questão, em entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, é claríssimo num caso, aliás, de um país que nem sequer tem acesso ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, isto diz respeito exclusivamente até a uma questão relativa a uma união civil, a uma união de facto, mas que se aplica naturalmente e por maioria de razão ao caso português. E, aliás, alertaria também, nesse caso, a deputada Andréa Neto para um texto específico do professor Robert Wintemuth, que é professor de Direito e Direitos Humanos, e que não tem precisamente qualquer tipo de dúvida em relação à interpretação também desta situação, antes inclusivamente da decisão do Tribunal Europeu. Portanto, a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem, de facto, retirar qualquer hipótese de dúvida sobre a existência desta violação. A conclusão não é que pode haver diferença de tratamento neste caso. A conclusão é que pode haver diferenças de tratamento justificadas e que isso não é necessariamente uma violação, de facto, da não-discriminação, mas que, neste caso, essas diferenças não são justificadas. Porquê? Porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos faz um trabalho responsável de análise de todos os dados que existem no plano também científico para concluir que o governo austríaco não foi, de facto, capaz de apresentar qualquer tipo de argumento que pudesse justificar uma discriminação a incidir desta forma sobre crianças concretas e famílias concretas. Daí a condenação da Áustria. A condenação é clara.
E precisamente explicando que, existindo a possibilidade de adoção por cônjuge ou unido de facto no país, é obrigatório que essa mesma possibilidade seja estendida a casais do mesmo sexo, com o mesmo objetivo, que é o de salvaguardar os direitos das crianças, que obviamente são criadas por esses casais. Ou seja, não existe de facto uma figura alternativa que possa garantir essa proteção. Eu julgo que qualquer pessoa, que seja mãe ou pai, e é isso que se passa de facto nestas famílias, não é? Não estaria obviamente disposta a trocar esse estatuto legal por um estatuto alternativo que existe na lei portuguesa, não é? E, portanto, parece mais ou menos evidente que a questão não deveria colocar-se, mas o Tribunal Europeu, de qualquer forma, vem confirmar isso mesmo, ao marcar a obrigatoriedade de reconhecimento da possibilidade de coadoção em casais do mesmo sexo, se existe em casais de sexo diferente. E, portanto, esta questão, mais uma vez, num tribunal que ainda por cima só se pronuncia desta forma quando já existe um consenso europeu estabelecido, julgo que, ou deveria ser, inequívoca neste momento. Mas, portanto, este era um primeiro ponto que eu queria fazer, mas responder também a um segundo ponto que tem a ver com a questão sobre, julgo que a audição de uma magistrada, não é? Ontem, aqui neste grupo de trabalho. Também é uma questão muito útil. É uma questão muito útil, aliás, particularmente útil, e eu queria agradecer o facto de ter colocado essa questão, porque de facto nos permite fazer também uma comparação com a audição da doutora Dulce Rocha, que esteve aqui, aliás, em representação do Instituto de Apoio à Criança, e que tinha, como sabe, não é? A senhora deputada tinha uma posição bem contrária e explicava precisamente que não seria suficiente para salvaguardar o interesse de crianças qualquer figura alternativa. Ora, isto vem precisamente na sequência da tal questão sobre a arbitrariedade neste tipo de matéria e o risco que essa arbitrariedade comporta para famílias concretas, em situações concretas. E de facto, idealmente, faça um tribunal concreto. No caso de morte da única mãe legal ou do único pai legal, esperaríamos que fosse possível encontrar um tribunal que não hesitasse em reconhecer que a outra mãe ou o outro pai era de facto mãe e pai, ou pai. Mas como a senhora deputada no fundo demonstrou, nós não podemos ter essa garantia. E é essa falta de segurança que precisamente obriga a que exista uma lei que acabe com a falta de segurança jurídica destas famílias e destas crianças. Agora, as questões vão, de facto, muito para além desta situação que, de facto, é um risco. Não existe proteção. Mais uma vez. Não existe a proteção jurídica adequada, na minha opinião e na opinião do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E essa opinião, de facto, é uma opinião que eu julgo que nos deverá importar a todas e a todos. Porque nós de facto, subscrevemos a Convenção Europeia de Direitos Humanos e temos responsabilidades perante o Conselho da Europa. E, portanto, não vejo sequer que a questão se possa colocar no plano de dúvida neste momento. Muito pelo contrário, julgo que está particularmente clarificada nesse aspecto. E julgo que consultar esta decisão é particularmente útil, de facto, e ter presente os argumentos que foram apresentados pelo Tribunal, julgo que nos ajudará a clarificar qualquer dúvida que pudesse restar. De qualquer forma, em relação à arbitrariedade eventual de tribunais, há um problema de segurança, mas, para além disso, há um conjunto de outras circunstâncias que nós tentamos começar por elencar, mas, de facto, não descrevemos exaustivamente, que têm, naturalmente, a ver com todos, e não são sequer facilmente elencáveis, com todos os direitos associados ao exercício da parentalidade que permitem exercer responsabilidades e que o Estado oferece a mães e pais para garantir a salvaguarda do interesse de crianças. E é isso, e apenas isso, que está em jogo. E, portanto, obviamente que é do interesse das crianças que as responsabilidades possam ser exercidas. E são responsabilidades que estão aqui em causa. E é também a responsabilidade de perceber que é fundamental assegurar a estas crianças que essas responsabilidades possam ser exercidas. De qualquer forma, há uma questão que eu queria... Bom, enfim, em relação
à deputada Teresa Anjinho, houve uma questão que me colocou que tinha a ver com a... julgo que foi bom, se calhar só uma nota, o que se está aqui a falar também é adoção plena, não é? Eu não sou exatamente jurista, mas estamos a falar de adoção por cônjuge, unido de facto, mas é uma adoção plena. Não é candidatura à adoção por casais do mesmo sexo, não é? E, portanto, pronto, mas eu quis clarificar, porque julgo que é importante fazê-lo. De facto, a adoção, claro, mas é importante fazer esta clarificação para tentar... julgo que é de facto a adoção, ou seja, é isso que está em causa, não é? Agora, não é a candidatura à adoção por casais do mesmo sexo, isso é que foi rejeitado, no fundo, no Parlamento. Mas em relação à relação entre as diferentes reivindicações, de facto, nós, obviamente, que há muito que defendemos a possibilidade de acesso à candidatura à adoção por casais do mesmo sexo também. É uma questão paralela e é uma questão que não tem a ver com as crianças que já são criadas por casais do mesmo sexo. E sempre demos prioridade, de facto, a uma questão que tem a ver com a salvaguarda de crianças concretas que existem nestas famílias. E esse tem que ser claramente uma prioridade e julgamos que não só nossa, mas precisamente do Parlamento, claro, e do Estado, não é? Sobretudo. E, portanto, nós precisamos de garantir essa possibilidade. A mesma coisa no que diz respeito ao acesso à procriação medicamente assistida, de facto, não há necessariamente coerência no sistema jurídico em alguns casos. Aliás, porque a adoção singular, como a deputada Teresa Anjinho sabe, é possível em Portugal, não é? O que não existe é a possibilidade do recurso à procriação medicamente assistida por mulheres. É diferente, enfim, tudo isto será eventualmente diferente, mas no que diz respeito à adoção singular, não existe, portanto, uma referência masculina e feminina necessária, não é? Pronto, mas a deputada Teresa Anjinho falou disso. Ou feminina, pronto, neste caso não é? É ou, não é i. É conjunção. Mas, de qualquer forma, fazer essa nota. Ok, mas só em termos de... Bem, eu julgo que em termos de dados, também respondendo à deputada Teresa Anjinho, é evidente que não existindo registro, não podem existir dados, não é? Agora, tenho a certeza que a deputada Teresa Anjinho, atenta a questões de discriminação, conhece o inquérito LGBT europeu e sabe, nomeadamente, que há dados relativamente a pessoas LGBT que são mães e pais e que são em percentagens que chegam inclusivamente aos 50%, aos 44% na população entre os 25 e os 39 anos, portanto, na população portuguesa de hoje. Portanto, não temos naturalmente noção sobre o contexto em que estas pessoas são mães ou pais, claro, mas de qualquer maneira esses dados são disponíveis, são dados da Agência Europeia de Direitos Fundamentais, portanto, são dados que obviamente são relevantes. 25 a 39. 25 a 39 anos. Agora, é evidente que não temos dados sobre o número de famílias que estão em circunstâncias que permitam, por exemplo, aceder à coadoção. Aliás, podem ser, por simplesmente, pode ser apenas um pai ou apenas uma mãe, não é? Não tem que haver uma família constituída por um casal associada a esta circunstância familiar. Seja como for, é evidente que há muitas famílias diferentes. Aquilo que nos parece fundamental é assegurar, nas famílias em que existem, de facto, estes casais, a possibilidade de salvaguardar os interesses daquelas crianças. E isso, enfim, mais uma vez, sem números que possamos utilizar, podemos pelo menos recorrer a exemplos, não é, que conhecemos, e os exemplos que conhecemos, obviamente que têm que nos fazer mobilizar, que têm que nos fazer encontrar a solução que é a única, adequada, de facto, para a proteção destas crianças, que é o reconhecimento das suas famílias. Estas crianças não têm dúvidas sobre quem são as suas mães, não têm dúvidas sobre quem são as suas avós ou os seus avós, não é? Portanto, precisam de ter, precisam apenas de ver essa realidade reconhecida legalmente, com enfim, a possibilidade de terem essa segurança nos mais diversos aspectos da vida cotidiana em que esta definição é relevante. E esses aspectos, mais uma vez, vão de facto da educação à saúde, passam por questões como por exemplo, as heranças também. Também são questões, obviamente, que são relevantes. E aí não é outra conversa. Nós temos de facto um sistema. Nós temos, de facto, um sistema que não permite, inclusivamente, dispor do património de uma forma... Mas essa será outra questão. Agora, a verdade é que, neste momento, a única figura que salvaguarda, de facto, o exercício de todas as responsabilidades parentais é, obviamente, uma figura de parentalidade. Logo,
logo só conseguível neste caso, só atingível nesse caso, através da possibilidade de adoção por cônjuge ou por unido, de facto. É essa a única hipótese, de facto, de salvaguardar o bem-estar destas crianças, isto, mais uma vez, reforçado também pela decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que eu julgo que é particularmente clara. Quando há minimalismo, há aqui uma confusão. Nós não falamos de solução minimalista no que diz respeito ou pensando em algum tipo de outras reivindicações que não estão diretamente relacionadas. É evidente que podíamos também, e teríamos todo o gosto, em falar sobre questões relacionadas com, por exemplo, a procriação medicamente assistida ou a candidatura à adoção por casais do mesmo sexo. Não é isso que está em causa aqui. Mas nós falamos em minimalismo no sentido de que num casal do mesmo sexo, como por exemplo, no exemplo deste casal de mulheres, não é? O facto de nascer um bebé que é de ambas e que é obviamente o resultado de um projeto comum de parentalidade, não existe, como existe num casal de sexo diferente, a possibilidade automática de reconhecimento de ambas enquanto mães dessa criança. Ou seja, o que este projeto permite é, no fundo, que através do recurso à Segurança Social e depois do recurso a um tribunal, haja o reconhecimento. Não é? Portanto, não há um automatismo como há no caso de casais de sexo diferente. Portanto, é minimalista nesse sentido. Agora, a verdade é que é minimalista também no sentido de cumprir aquilo que é uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e, nesse caso, é impossível encontrar uma forma menor de garantir esta decisão, a aplicação desta decisão e, portanto, o cumprimento da Convenção Europeia de Direitos Humanos, mais uma vez. De qualquer forma, pois, eu tinha aqui algumas questões adicionais. Uma em relação à relação às relações afetivas que são estabelecidas, eu julgo que também já terá sido clarificado. E em relação ao debate, eu julgo, eu espero não estar a esquecer-me de nenhum ponto no meio das notas, mas de qualquer forma gostava de fazer um reparo final que tem a ver com a importância, mais uma vez, desta questão e da questão, no fundo, que a deputada Isabel Moreira também colocou, não é, no que diz respeito esta tentativa de encontrar uma alternativa, não é? Que de facto faz parte da história de todos os tipos de discriminação, na realidade. E nós já a vimos em Portugal, de resto, na discussão na igualdade no acesso ao casamento, e já a vimos recorrentemente, e ela de facto existe recorrentemente, mais uma vez, em diferentes países, sempre que se fala de questões relacionadas com discriminação. A diferença aqui é que nós temos já o hábito, de alguma maneira, da discriminação e já temos alguma experiência da discriminação ao longo da vida e também alguma resiliência, precisamente para usar a palavra que agora é sistematicamente utilizada em relação a essa questão. Claro que também sabemos transmiti-la a filhos ou filhos, não é? Mas para além disso, o que é difícil é aceitar, e por isso é que esta questão é tão importante e tão pessoal, o que é difícil é aceitar que, no fundo, o insulto que está sempre subjacente a qualquer discriminação, que é sempre um juízo de valor, seja dirigido, neste caso, a crianças. Ou seja, tenha incidir sobre crianças. São aquelas mesmas crianças que vão ter que saber que, afinal, se propõem que se chame uma coisa alternativa às suas mães ou aos seus pais. São essas mesmas crianças cujo bem-estar naturalmente seria posto em causa por qualquer tipo de solução alternativa. E custa-nos particularmente compreender que haja esta possibilidade, porque é uma violência especial, é uma violência particularmente forte, fazer incidir a vontade de discriminar sobre os direitos e o desenvolvimento de crianças. E esse é de facto, é claramente aquilo que nos mobiliza com uma força emocional particular nesta questão.
E eu, depois, falando disso, passo então a palavra. Muito obrigada. Tem então a palavra agora para finalizar a Sra. Maria Onélia. Eu gostaria de vos dizer que, em relação a discriminações, ou pronto, aqui que se tem estado a falar, eu tenho um caso que é bastante claro. Quando nasceu o meu neto, quando foi para ser registado, foram registá-lo e na altura disseram que não o podiam registar, porque tinha que ter, que não dava, pronto, que as duas não podiam. Depois voltaram lá e então foi registado em nome da Mariana. E depois foi chamada a tribunal para saber o que é que se passava. Eu acho que num país em que já houve autorização para casamentos do mesmo sexo e acontecer uma coisa destas, e o miúdo só pôde ficar com um nome. Pronto. E, entretanto, ela depois foi a tribunal e a própria pessoa que a recebeu no tribunal disse que realmente isto tinha que se mudar porque não tinha pés nem cabeça. Porque isto existe. Isto existe. Eu acho que é assim, eu como mãe, para mim, gays ou não gays, são todos filhos. São todos iguais. Tão legais. Porque a minha filha está legal, já está casada, não é? Até o meu neto não pode ser legal. É isso que eu não percebo. Não percebo isto. É isto que eu não percebo. E mais, por exemplo, se houver um problema qualquer que a Mariana não esteja cá, eu não tenho dificuldade com ele, por exemplo, para ir a um hospital, eu tenho dificuldade. Eu não tenho, e isto não está certo. Não está. Porque eu não estou a pedir para concordarem. Eu estou a pedir para aceitarem, porque isto existe. A vida é mesmo assim. Isto existe. Não podemos... Eu também... Pronto, eu estou aqui e vou para tudo o que seja preciso. Porque isto tem que ficar resolvido, não é só por ele, é para os outros. Isto não pode ser. Não pode. Nós somos pessoas normais. É isso que eu queria só dizer. E realmente, como viram, já houve esse caso que quer dizer, ela ter que ir a tribunal. É muito triste. Mas tenho esperança, porque acho que não pode ser. Todos nós temos filhos, temos netos, então não se percebe isso. Qualquer um pode ter um filho que tenha outra orientação e vai compreender, porque vai compreender, a não ser que não tenha coração. Muito obrigada, Sra. Maria Onélia. Damos assim por concluída esta audição. Agradeço muito a disponibilidade